galerinha do 7º ano, estou de volta com mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai começar a falar sobre ângulos. Vamos lá, gente? Gente, a gente vai pegar a apostila da página 124 até a página 133. Tem muita coisa pra gente falar hoje. E, gente, são coisas que são muito importantes para nossa próxima aula, tá? Então, eu preciso que vocês anotem tudo que está aqui e assistam a aula com atenção. Não assiste a aula mexendo no celular. Não assiste a aula jogando videogame. Não assiste a aula com a televisão ligada. Por favor, eu preciso que vocês entendam isso aqui para vocês entenderem o conteúdo da próxima aula. Então, isso aqui é muito importante. Anota tudo no caderno. Tudo no caderno. E presta atenção, se liga. Vamos lá, vem comigo que é sucesso. Gente, a apostila na página 124, a gente vai começar a falar sobre classificação de um par de ângulos. Gente, se eu tenho dois ângulos, eles podem ser adjacentes ou consecutivos, congruentes, suplementares ou complementares. O que é isso? Anota a classificação, anota os nomes e anota o que eu vou te falar que são, o que são. Gente, os meus ângulos, eles podem ser consecutivos e adjacentes. Ok? Gente, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, essas duas figuras. O que são ângulos adjacentes, gente? São ângulos que eles possuem um lado em comum. Observa aqui, ó, eu tenho dois ângulos, ó. Eu tenho o ângulo AOB e o ângulo BOC. Eles têm um lado em comum. Que lado? O lado OB, ó. Esse lado OB, ele pertence tanto ao ângulo AOB quanto ao ângulo BOC. E eu também tenho esse caso aqui, ó, que eles também têm um lado em comum. Só que o lado que eles têm em comum, olha só o que acontece. Eu tenho um ângulo AOB e tenho um ângulo COB. Observa que o ângulo COB, ele tá dentro do ângulo AOB. Porque olha só, olha esse risco vermelho aqui do ângulo AOB. Ele tá pegando desde o lado OA até o lado OB. Então, significa que o ângulo COB, ele está encaixado dentro do ângulo AOB, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eles têm um lado só em comum, mas eles não estão um dentro do outro. E eu tenho esse caso aqui, em que eles estão um dentro do outro. A parte interna do ângulo COB pertence à parte interna do ângulo AOB. Ok, gente? Eu tenho também ângulos congruentes. Vou te mostrar o desenho para vocês. O que são ângulos congruentes? São ângulos que possuem a mesma medida. Anota aí. Ângulos congruentes. Primeiro, ângulos adjacentes ou consecutivos. Eles possuem um lado em comum. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Isso aqui é super importante você entender por quê. E anotar e gravar, porque a gente vai falar muito de congruência. Então, anota. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, ok? Gente, ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São dois ângulos que, quando eu somo a medida deles, o resultado é 180 graus. Anota aí. Ângulos suplementares são dois ângulos que, quando eu somo a medida deles, o resultado é igual a 180 graus. Então, não importa a medida que os dois têm, independente da medida que os dois tenham. Se eu somar os dois e der 180 graus, eu falo que esses ângulos são suplementares. Também muito importante vocês entenderem, anotarem e gravarem, porque a gente vai precisar muito disso na próxima aula. E eu também tenho os ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São dois ângulos que, quando eu somo ele, a medida dos dois vai dar 90 graus. Independente da medida que um tem e da medida que o outro tem. Não precisa, gente, ser necessariamente os dois de 45 graus, porque 45 mais 45 dá 90. Pode ser um de 50, um de 40, pode ser um de 40 e um de 50, eu já falei, né, gente? Pode ser um de 60 e um de 30, pode ser um de 20
e um de 70, tá bom? Pode ser medida picada. Se eu somar os dois ângulos e a medida dos dois deu 90 graus juntos, eu falo que esses ângulos são complementares. Anota isso, anota e tenta gravar que é importante. Tô falando, hein? Olha só. Agora, ângulos formados por retas concorrentes. Gente, o que são retas concorrentes? São duas retas. Lembrando, gente, que as minhas retas, tá? Elas são infinitas, elas crescem para os dois lados infinitamente. Então, eu tenho essa reta aqui, ó, que é a reta R, e essa reta aqui, que é a reta S. Por quê, professor? Porque eu dei esse nome para ela, né? Porque eu quis dar esse nome para ela, então uma chama R de Roberta e a outra chama S. S de sala de aula. Vamos lá. Então, eu tenho duas retas que se encontram em um ponto A. Então, o ponto de interseção dessas duas retas é o ponto A. Eu posso dizer assim, ó, que o ponto de... Isso aqui, um U virado para baixo significa interseção. Então, o ponto de interseção entre R e S é o ponto A. Porque elas se encontram em um único ponto, que é o ponto A. Quando essas duas retas se encontram, observa que elas formam 4 ângulos entre elas. Ela forma um ângulo X, um ângulo Y, o ângulo W e o ângulo Z. Ó, esse ângulo aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Tá bom? Gente, eu coloquei letras porque independente do valor, o que eu vou falar aqui serve para esses ângulos, tá bom? Gente, observa essa reta aqui, ó, a reta S. O ângulo raso tem quantos graus? 180 graus. E a minha reta, ela não é perfeitamente reta? Então se eu somar, se aqui completo a minha reta tem 180 graus, se eu fizer o valor de x... Opa, meu giz quebrou, peraí, deixa eu pegar outro. Então, se eu fizer o valor do ângulo x mais o valor do ângulo y, ele vai ser igual a 180 graus. Da mesma forma que se eu fizer o valor de z mais o valor de w, também vai dar 180 graus. Por quê? Porque está formando uma reta. Se eu somar esse valor desse ângulo aqui, essa abertura aqui, mais essa abertura aqui pequenininha, vai dar 180 graus. Gente, outra coisa, essa aqui é super importante. Grava aí, anota. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Ângulos, vamos lá, opostos pelo vértice são congruentes. A gente está aqui na página 131, tá bom? Aqui tem um exemplo, tá? Para vocês também. Página 131. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Observa que esse vértice aqui é ele que forma todos os ângulos a partir das retas, né? Então, qual que é o ângulo oposto? É o ângulo que está na frente. Grava que o oposto é o que está na frente. Qual o ângulo que está oposto ao ângulo X? O ângulo W, porque eles estão na frente. Então, eu tenho que a medida do ângulo X é exatamente a mesma medida do ângulo Y, tá? E qual que é o ângulo oposto ao ângulo Z? O ângulo Y. Então, Z também tem a mesma medida do ângulo Y. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, ó, eu tenho que esses dois ângulos aqui e esses dois aqui são suplementares, porque se eu somar esses dois, dá 180, se eu somar esses dois também dá 180. E os ângulos que são opostos pelo vértice, eles são iguais, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Tudo bem? Então, esses ângulos são opostos pelo vértice. Por quê? Porque eu tenho duas retas, essa tem uma inclinação, essa tem outra inclinação, e elas se encontram em um ponto A. Esse ponto A em que elas se encontram formam 4 ângulos, e dentro desses 4 ângulos eu tenho essas características. Ok? Vamos lá, gente, para a casa de vocês. Anotem tudo que eu falei, hein, gente. Se não anotou, volte e assiste de novo. Página 127, número 17. A medida do complemento de um ângulo é 12 graus e 36 minutos. Determine o valor do suplemento. O que são dois ângulos suplementares? Vamos ver quem anotou. O que são? Então,
ângulos suplementares são ângulos que quando eu somo a medida deles dá 180 graus. Então, que medida eu preciso somar com 12 graus e 36 minutos para dar 180 graus? É isso que está perguntando, tá? Quem não lembra de medidas angulares, assiste a última aula que eu ensinei como é que faz soma e subtração. Página 132, número 22. Vamos lá, página 132, número 22. Professora, é para fazer tudo? É difícil? Não. Por quê? Porque ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. E eu sei que quando é um ângulo raso, o total tem 180 graus. Então, gente, ó, vamos lá. Vou ajudar vocês. Se aqui tem 20... Ó, todos aqui são ângulos opostos pelo vértice, tá? Eu tenho duas retas, observa as setinhas, ó. São duas retas que se encontram em um ponto. Se ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, se aqui tem 26, aqui também vai ter 26. Ó, e eu nem precisei de fazer continha, é muito fácil. Vamos lá. Agora, num caso igual esse aqui, ó. Ô, gente, esse quadradinho aqui indica um ângulo reto, tá? Eu também expliquei isso nas aulas passadas. Aqui, eu tenho um ângulo raso, ó, é uma reta. E todo ângulo raso tem 180 graus. Então, se aqui tem 135 e se eu somar ele com x dá um ângulo raso, então tem como você descobrir quanto que vale o x. É assim que você vai fazer todas a número 22. Gente, não é muita atividade, a aula não tem nem 15 minutos, é para fazer tudo agora e não tem desculpa que tem prova, porque é o horário da minha aula para fazer as minhas atividades. Então, eu dei 15 minutos de aula, vocês têm 45 para fazer as atividades. E dá tempo, porque nem tem que fazer continha. E página 133, número 25 e 26. Se não der tempo de fazer tudo na minha aula, ok. Mas nem precisa de fazer continha, então eu não quero desculpa. Ó, número 25. Sabe-se que as medidas dos ângulos AOD e OF, tá falando aqui, são respectivamente 105, ó, tá aqui, e 50. Y e X. Calcule o valor são respectivamente 105 graus e 50 graus. Y e X. Calcule o valor da expressão X dividido para Y. Gente, se os ângulos AOB e EOF são opostos pelo vértice, então você consegue descobrir o valor de Y, porque eles são opostos pelo vértice, ó, AOB e EOF. Então, você consegue descobrir o valor do Y, porque eles são opostos pelo vértice. Se o Y tem a mesma medida aqui, ó, se o Y tem 50, eu tenho que 105 mais 50 mais X tem que dar 180. Se eu somo 105 mais 50, quanto que falta para chegar em 180? Você descobre o valor de X, aí depois é só dividir X para Y, que você acha o resultado. Tô dando passo a passo, hein? Não tem desculpa. E número 26. Dois ângulos opostos pelo vértice medem cada um 82 graus. Faz uma reta assim, igual eu fiz, ó. E coloca que os dois que são opostos pelo vértice aqui, cada um mede 82. Esse mede 82, esse mede 82. Determine a medida dos dois outros ângulos que também são opostos pelo vértice. Se aqui tem 82 e aqui tem 82, a bolinha toda tem 360. Então, você vai somar 82 com mais 82, você vai descobrir quanto que tem aqui. Para você descobrir quanto que tem esses dois outros menores aqui, o que você vai pensar? Lembra que o total dá 360 e lembra que eles são iguais, eles têm que ter o mesmo valor porque eles são opostos pelo vértice. Gente, quebra a cabeça aí um pouquinho, não tem nem 15 minutos a aula, então dá tempo de fazer tudo onde? Na minha aula, não tem desculpa. Um beijo, tchau, gente!